Como explicar esse jogo, hein? Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e olha, acho que temos o candidato à zebra do ano. Botic van de Zandschulp vence Carlos Alcaraz por 3 sets a 0, 3 sets a 0 e elimina o espanhol na segunda rodada do US Open. Olha, assim, o primeiro set já havia mostrado que o negócio ia ser difícil, só que, diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Sinner, né, que perde o primeiro set e depois se recupera, o Alcaraz não conseguiu se recuperar de forma alguma e o holandês teve uma das atuações mais impressionantes que eu já vi, né? O Botic van de Zandschulp já teve boas campanhas de Grand Slam, foi quartas de final no US Open em 2021, né? Acho que foi 21, né? O ano que o Medvedev foi campeão. Ele foi o único tenista a arrancar um set do Medvedev, né? Ele impediu o Medvedev de ganhar um torneio de Grand Slam sem perder sets, né? O Djokovic levou um triplo 6-4 na decisão, mas o Van de Zandschulp tinha tirado um set do Medvedev. Eu fiquei muito chocado com a atuação que o Van de Zandschulp trouxe hoje, porque eu me lembro de alguns últimos jogos que eu assisti dele, eu não venho assistindo ele com frequência, ele não vem numa super fase, né? Ele quase sempre estava no modo full ataque, né? Hoje ele jogou com muita inteligência, com um plano de jogo extremamente bem definido, esperando o momento certo para atacar, sabendo se defender, sabendo jogar sem exageros, que eu acho que isso é o principal, né? Porque quando você vai enfrentar um tenista mais bem ranqueado ou uma super estrela como é o Carlos Alcaraz, muita gente tenta jogar além do que pode, né? Tenta fazer mais do que sabe. E no final você vai ter mais chances se você for fazer o seu melhor, entende? Você não pode jogar com muito exagero, porque normalmente você vai dar mais ponto de graça do que vai ganhar nessa situação. Óbvio, tem um dia que vai entrar todos os seus ataques, mas assim, o Van de Zandschulp mostrou que para ganhar de um cara como o Alcaraz, que jogou muito mal, a gente já vai chegar nesse ponto, você tem que saber aproveitar as oportunidades e mostrar muita força mental de não se abalar quando o tenista adversário crescer. Porque assim, o cara vai aparecer em certos momentos com pontos espetaculares, vai conseguir uma quebra ou outra porque ele tem muita habilidade, mas assim, ele deu as janelas e o Van de Zandschulp aproveitou, mas muito bem. E assim, muito sólido no fundo de quadra, tanto de backhand, de forehand, sabendo explorar mudanças de direção, sabendo usar a variação, né? Tipo o Van de Zandschulp mudando para slice, mudando a direção dos golpes, fazendo o Alcaraz bater em movimento na maior parte do tempo. E assim, saque e voleio muito bom na rede. O Van de Zandschulp é excelente na rede. E ele abusou dos voleios hoje, deu uma aula de voleio, jogando com muita inteligência, né? E, assim, sabendo usar os momentos certos para ir para a rede, às vezes para aprofundar o voleio, às vezes para deixar um pouco mais curto. Foi realmente uma aula. Agora, por outro lado, o Alcaraz, né? Misericórdia, que atuação. Eu acho que já temos o vencedor do prêmiozinho que eu faço do palhaço do dia, né? Tipo, quem poderia imaginar Carlos Alcaraz, né? Impossível não colocar ele na enquete, né? Porque, assim, ele, em 8 jogos que ele começou perdendo os 2 primeiros sets, isso obviamente só acontece em Grand Slam, ele perdeu todos. Todos. E se a gente para pensar nesse torneio, o Andrei Rublev estava perdendo por 2 sets a 0 e virou. Aí a gente para pensar no Daniil Medvedev no Australian Open, ele estava perdendo de 2 sets a 0 por Suvor e virou. Ele estava perdendo de 2 sets a 0 para o Alexander Zverev, um top 5, um dos melhores tenistas da temporada, e virou. E assim, o que eu quero dizer com isso? Entende? Muitos tenistas que estão no top 10 já estiveram nessa situação antes e viraram. Taylor Fritz contra o Zverev também. Tudo bem que aí a gente começa a identificar um padrão para o Zverev, mas o que eu quero dizer com o Alcaraz? Quase sempre quando ele está levando 2 sets a 0 na cabeça é porque ele taticamente está sendo superado. E eu falo aqui uma coisa, né, de que talvez muita gente pode não concordar. O Alcaraz não é um grande tenista quando se trata de tática. Ele tem muito talento natural, ele tem todos os recursos que você pode imaginar, forehand, backhand, slice, tem tudo. A caixa de ferramentas dele é gigantesca, mas é aquele negócio, quando ele tá impondo o jogo dele, é muito difícil jogar contra o cara, porque ele fica confiante, as bolas dele entram de tudo quanto é maneira, mas quando ele tá assim, desconfortável no jogo, ele vai muito pro overplay, ele vai muito pro exagero, e você vê como é que ele é quebrado no segundo set, quando o Van de Zandschulp vai lá sacar pro set. Dupla falta. Como ele é quebrado agora no penúltimo game do jogo, um erro não forçado de forehand, que é o golpe favorito dele, nem era uma bola em movimento tão difícil, a bola sai pelo menos ali meio metro, entende? Assim,
é um exagero. Ele tenta resolver o ponto muito cedo. No game que ele é quebrado, ele tenta fazer ali uma subida à rede totalmente desnecessária, tenta fazer bate-prontos ali, assim, muito fora de hora. Isso porque ele está tentando se livrar do ponto rapidamente, está tentando ganhar ele muito rápido. Uma hora ele consegue pontos muito bonitos, mas na maioria do tempo essa balança vai penar para o lado negativo, entende? E assim, taticamente, ele não encontrou respostas. Eu vou dizer uma coisa, ele nem tentou, ele só tentou bater mais forte na bola. O que ele fez pro terceiro set diferente do segundo? Bater mais forte. Olha o primeiro game dele, que ele até ganha. É só tentativa de fazer o winner o tempo todo. Só que a questão é, lá ele acertou. 2 games daquele set, não. 2 games ele estava jogando super agressivo, e aí acertando a rede, acertando fora. Isso que acontece quando o tenista ele não consegue, às vezes assim, vamos tentar tirar a velocidade do jogo, vamos tentar comprar as longas trocas de bola. Eu sei que o Van de Zandschulp tem recursos ofensivos, né? Mas eu acho que aí que às vezes falta um pouco da malícia, né? Tenta tornar o jogo mais físico, né? O Alcaraz estava tentando resolver os pontos cedo e a vantagem que ele tem sobre um tenista como Van de Zandschulp, que não vive grande temporada e que não está acostumado a batalhas longas, é o físico. E o Alcaraz, em um momento, tentou transformar isso em algo físico. Ele continuou jogando de uma maneira extremamente agressiva, não quis ali cadenciar um pouco mais. Às vezes, gente, a agressividade não é a resposta para tudo dentro do tênis. Às vezes você tem que jogar um pouquinho mais contido, cadenciando, construindo a confiança. O Djokovic é mestre nisso. Quando ele está jogando mal, eles falam isso, ele faz uma linha imaginária 1 metro assim para dentro, né? E começa a jogar mais dentro do limite. Aí quando ele sente a bola melhor, aí sim vai para os limites, entende? É o tenista entender o mau momento, né? E óbvio que assim, isso pode acontecer com qualquer um, uma atuação dessa, uma eliminação precoce em Grand Slam. É só lembrar, por exemplo, o Nadal caiu cedo em Wimbledon para Lucas Rosol, Steve Darcis, né? O Kyrgios e o Dustin Brown foram um pouco mais longe no torneio. O Djokovic teve o Denis Istomin, ele teve o Chung, né, também lá na Australian Open. O Federer, que já teve lá o John Millman, ele já teve eliminações precoces, isso acontece, entende? Teve uma eliminação precoce do Federer em Wimbledon também. Assim, isso faz parte da carreira de um atleta. O Nadal já perdeu para o Verdasco na primeira rodada de Australia Open. Tudo bem que é o Verdasco, já no top 10, né? Mas a questão é, isso faz parte. Vai aprender lição com isso? Vai entender o que fez de errado e voltar melhor para o resto do ano? É aí que fica a dúvida, né? Porque é uma atuação grotesca, ela é muito reflexo do que foi o jogo dele contra o Monfils, taticamente perdido, tentando resolver as coisas muito cedo, tentando atacar no adversário. Eu vou falar uma coisa, isso é um reflexo da partida do jogo dele contra o Sinner lá em Roland Garros. Eu acho que aquele jogo ganharia mais quem tivesse mais paciência. Nenhum dos dois tiveram, aí no final o Alcaraz ganhou, né? Porque o Sinner, assim, continuou muito agressivo, mas errou mais no final, né? Eu acho que ainda, assim, é um jogo que, a meu ver, foi de uma qualidade tão decepcionante que o pessoal nem lembra mais dessa partida direito, né? Ninguém tá falando, nossa, aquele jogo entre o Sinner e o Alcaraz, de tão errático que ele foi, né? E assim, ele tem que aprender, às vezes, a dar tirar uma pé do acelerador para depois colocar de novo, né? Tipo, tem curvas numa pista que você tem que tirar o pé do acelerador, senão você sai da pista e bate, né? Você ficar a 1000 por hora o tempo todo nem sempre vai dar certo. Então, assim, partidaça do Van de Zandschulp, grande vitória para o holandês e eliminação precoce para o Alcaraz, abre um pouco a chave aí nesse lado, né? Agora sobra Sinner e Medvedev como os melhores tenistas dessa chave, né? E eles vão se enfrentar ali nas quartas de final, caso continuem avançando. Então, é a chance aí abrindo também, porque a gente sabe, né, que por mais que a gente possa dizer que o Alcaraz também não tá jogando muita coisa nessa quadra rápida, né, tanto para Cincinnati como para o US Open, né, não dá para duvidar do cara levando o nível, até porque já foi campeão desse torneio, né, foi finalista em Cincinnati ano passado. Tênis ele tem de sobra, então a eliminação precoce dele, obviamente, é uma oportunidade aí para quem sabe alcançar a final do US Open, por que não lutar pelo título. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.